Algumas considerações assim, iniciais sobre essa discussão de hoje, que é fundamentalmente em função de levantar a questão qual é o estatuto epistemológico deste, não sei se a gente chama de saber, ciência, investigação, grupo social, tantas coisas mais que se chama de bioética. Né? O que é isso que é a tal da bioética? Né? E tentar ver se nós temos determinadas categorias que possam dizer que se trata efetivamente de um campo, de um domínio do saber, ou se não se trata de um domínio do saber, enfim, qual seria o estatuto epistemológico da bioética, né? É bom a gente lembrar que a investigação científica, filosófica e ética durante o período antigo e medieval, era feita em conjunto, né? Quer dizer, não havia essas especializações e não havia essa esquizofrenia de se dizer uma coisa é conhecer, outra coisa é valorar, né? Como se na hora em que a gente estivesse realizando processos cognitivos, estivesse tentando conhecer a si e ao mundo, não estivesse introduzindo valores nesse processo. Então, na filosofia antiga e medieval, isso realmente acontecia em conjunto, né? Ciência, filosofia e ética formavam um bloco que era o tal do saber humano, né? O saber era uma reflexão sobre o sentido do homem, do mundo, da realidade que o cerca, sob o ponto de vista, seja ele social, filosófico, seja o que for, mas não havia uma dissintonia, né, entre ética e ciência, por exemplo, nem muito menos ainda ética e filosofia, né? Bom, então, essas pesquisas, o processo cognitivo, né, supunha que compreender implicaria automaticamente valorar. Toda vez que eu passo a conhecer ou a dar uma explicação sobre o sentido da vida, o sentido do homem, o sentido da sociedade, eu estou tentando explicar e estou, consequentemente, valorando. E é próprio do homem valorar. Se o saber, se a ciência é uma produção humana, ela está impregnada de valores, não tem como escapar. É verdade que, simultaneamente a esta compreensão conjunta, havia a ideia de que seria possível se chegar a verdades absolutas, onde efetivamente se atingiria a essência das coisas em si. Então havia neste período essa crença de que, apesar do homem ser quem dirige, né, comanda, vamos dizer, o processo do conhecimento, ele é capaz de atingir a essência das coisas em si e conduzir com lógica, ordem, né, coerência o seu pensamento. Bom, nós vamos ver que houve 3 momentos que efetivamente desvincularam um pouco essa história de entender esse processo de uma forma conjunta e começou a haver uma certa especialização, né, dos saberes. E isso efetivamente é bem marcado com a chamada Revolução Científica do século XVII, onde se começou a estabelecer um princípio de que o saber científico tinha que ser norteado fundamentalmente pela experimentação. Começaram a se desenvolver os métodos experimentais, embora, como eu sempre digo, a experimentação mesmo só vai começar no final do século XIX, mas começou a se querer separar radicalmente o saber da filosofia, que implicariam considerações éticas, e o saber operacional, objetivo da ciência, que tinha um compromisso com a verdade das coisas, dos fatos. A ciência teria preocupação de construir o discurso mais neutro possível, né? O mais objetivo. Então, essa noção de objetividade, neutralidade, experimentação, demonstração, foi muito forte no início do século XVII e criou, assim, uma espécie de, vamos chamar, divórcio, né, digamos, da investigação filosófica que concentrava, digamos, os elementos da reflexão ética e a investigação empírica, objetiva, científica, que tinha que, ao contrário, evitar toda e qualquer mistura com valores, né? A introdução de valor seria uma negatividade na metodologia científica, como se fosse realmente possível, né, o sujeito cognoscente atingir um nível de objetividade radical, esquecendo todos os seus valores. Mas, pelo menos, foi o ideal do início do século XVII. Bom, com isso, então, as ciências o campo científico vai se constituindo, as ciências humanas e sociais que estavam no campo da filosofia foram também se emancipando, construindo seu campo próprio, sua metodologia, suas questões, e todo mundo foi saindo da filosofia, né? E a ética ficou ainda meio como uma cadeira
filosófica, né? Quer dizer, o tipo de investigação sobre valores é uma investigação de caráter filosófico. E ficou, portanto, outorgado à filosofia o direito de ser o saber dos valores. Bom, entre outras coisas, né? A filosofia tem também outros tipos de preocupações, epistemológicas, lógicas, metafísicas, né? Mas a ética é um ramo, digamos, da filosofia. Bom, quando nós chegamos ao século XX, né, que começam os grandes avanços das biociências, especificamente as tecnociências, né, que vão começar a interferir diretamente no ser vivo em geral e até no ser humano, paradoxalmente é do lado das ciências médicas que começa uma preocupação e uma demanda de se reassociar ética e produção científica. No caso, mais especificamente, ética e prática médica como chama, e biotecnologias, né? E aqueles que estão praticando biotecnologias deveriam ter uma formação ética mais consistente, já que estavam interferindo como nunca na história da humanidade, no ser vivo, na vida, no homem, no meio ambiente, né? E dessa forma, um oncologista, né? É um médico que, em 1970, vai escrever um artigo chamado Bioethics, The Science of Survival, que é Van Rensselaer Potter, né? Todo mundo conhece o nome Potter, que foi quem introduziu pela primeira vez o termo, né, bioética como significado que ele pretendia que passasse a ser daí por diante, né? Então nós vamos ter, em 1970, vai escrever esse artigo, né? Cujo artigo vai aparecer em 1971, numa coletânea, também de um livro dele, cujo título é então, Bioethics, Bridge to the Future. Nesse artigo, né, a proposta do Potter é que esse saber, ele vai tentar mais ou menos delimitar o que ele entende por bioética. Na página 152 deste livro, ele vai dizer: a bioética, como a concebo, seria um esforço para engendrar uma sabedoria, um saber relativo ao modo de utilizar o saber em vista a um bem social, sobre a base de um conhecimento realista da natureza biológica do homem e do mundo biológico. Então, o que a gente vê aqui com essa afirmação do Potter, ele não está propriamente fazendo uma definição do que seria bioética no sentido lógico do termo, quer dizer, ele não está, isso aqui não circunscreve o campo, a metodologia, mas é assim uma espécie de uma proposta, de uma intenção. Né? O que seria essa bioética? Né? Qual seria o objetivo dessa bioética? Né? O que lhe caberia? Então, um esforço para engendrar uma sabedoria, um saber relativo ao modo de utilizar o saber em vista a um bem social sobre a base de um conhecimento realista da natureza biológica do homem e do mundo biológico. Bom, vemos que está bastante vago, né? Quer dizer, dentro dessa proposta, não se pode efetivamente delimitar, isso aqui é uma pesquisa bioética, isso aqui não é uma pesquisa bioética, isso aqui realmente os limites do campo de ação da bioética não ficam delimitados com essa proposta dele. Agora, ele pessoalmente é ainda um otimista, né, sobre o progresso técnico-científico. Ele acredita que efetivamente o desenvolvimento das biotecnociências vai poder ser um bem para a humanidade, vai poder trazer muito benefício para a humanidade. Então, ele não tinha nenhuma visão devastadora, nem assustado com o progresso da tecnociência, mas ele tinha consciência de que era necessário haver uma reflexão que ultrapassasse o nível do mero fazer, né, do mero tecne, né,
e que pudesse efetivamente contribuir para que esses avanços técnicos científicos pudessem ser de fato utilizados de forma responsável, consciente, refletida, para poder trazer para a humanidade os benefícios possíveis de serem trazidos, né? De forma que o que ele está propondo efetivamente seria uma espécie de uma reflexão ética, né, que levasse em conta os valores da sociedade como um todo, da natureza e da biosfera. Ele já pretendia que a função da bioética fosse analisar as aquisições ou as propostas biotecnocientíficas, levando em conta a sociedade, a natureza e a biosfera. Isso realmente é uma proposta interessante no sentido de que ele introduz essa ideia de que o homem ético, né, tem que ter preocupação com o ambiente que o cerca e, inclusive, depois a bioética vai falar muito dessa importância com as gerações futuras. Nosso compromisso não é só com o nosso aqui e agora, mas é com as gerações que estão por vir. Então, no uso da biotecnociência não pode destruir um patrimônio natural que deverá ser legado, melhorado e não depauperado, né, para os nossos descendentes, né? Bom, a bioética vai se desenvolver fundamentalmente nos Estados Unidos, muito próxima da ética médica, né? Não só porque o Potter era médico, mas efetivamente os médicos foram os primeiros assim, a se interessar e a endossar essa necessidade de uma especulação ética, de uma preocupação ética nas biociências. Então ficou sempre muito próximo do que estava acontecendo no mundo da medicina e até menos próximo do que estava acontecendo no mundo da biologia, por exemplo, né? Mas ficou bastante circunscrita às ciências médicas, né? E era também uma bioética ainda muito centrada inicialmente no indivíduo, apesar dessa proposta de Potter de preocupação com a biosfera e tudo mais, mas inicialmente ela estava bastante centrada no indivíduo e na intervenção no ser humano. Então era muito meio estudo de casos mesmo, né? Que era muito mais o grupo se reunindo para discutir se aquela intervenção seria realmente boa, útil, necessária, certa para tal paciente. Era bem mais inicialmente o estudo de casos. Interessante a gente lembrar que essa inspiração para a constituição desse tipo de saber parece ter uma inspiração no que se chamou o Código de Nuremberg, né, que foi utilizado em 46 e 47, tendo aparecido no tribunal militar americano lá de Nuremberg, que julgou os médicos nazistas que tinham feito experiências, né, nos prisioneiros. Então, esse Código de Nuremberg apresentava determinados princípios, como vou falar aqui, que foram meio inspiradores, me parece, né, dessa proposta de constituição de um campo denominado bioética, né? Porque o Código de Nuremberg, na realidade, procurou definir as condições que devem ser seguidas para se fazer experimentação em seres humanos. E ela também tinha uma conexão bastante forte com a Declaração dos Direitos Humanos, que vai ser feita em 48, né? Mais ou menos dentro daquele mesmo princípio, né, que se foi tentar delimitar o que se pode fazer de experimentação com o ser humano, até onde se pode ir, ou quais seriam as condições gerais, né, para se fazer experimentação com seres humanos. E aí, já no Código de Nuremberg, disse que essa tal experimentação em seres humanos, para que ela possa ser feita, exige-se 4 condições básicas, né? A primeira seria o consentimento voluntário do sujeito. O sujeito que vai se submeter às experimentações em biociências, né, em tecnologias biocientíficas, ele tem que dar seu consentimento voluntário. Segundo, tem que haver respeito à metodologia científica mais avançada que tiver na época, realmente tem que ser altamente atualizado com o que está sendo dito no campo da ciência na época, né? Tem que ter, a outra condição, tem que ter uma finalidade benéfica, terapêutica, e uma avaliação dos riscos em relação aos benefícios esperados. Tem que saber, isso aqui pode dar resultado, mas tem tais e tais riscos, né? E a quarta condição, que caso haja efetivamente danos, a reversibilidade desses danos possa ocorrer. Então, o Código de Nuremberg já previa essas normas, né, para que quando se fosse fazer experimentação em seres humanos.
E é meio por aí que me parece que começa a história da bioética, no sentido de tentar normatizar cada vez mais e refletir cada vez mais sobre essa prática, né, de intervenção, inicialmente no ser humano, né? Bom, em 1947 foi fundada a Associação Médica Mundial e em 1964, pela Declaração de Helsinki, esta Associação Médica Mundial vai integrar esses princípios do Código de Nuremberg, né, e destaca a importância de uma avaliação científica, ética e coletiva dos projetos de pesquisa. Então vai ser a Associação Médica Mundial que, em 64, vai lançar a ideia de que as pesquisas necessitarão efetivamente de serem avaliadas sobre os seus riscos, né, seja para o sujeito, para o ser humano, seja para o meio ambiente, ou seja para o ser vivo do qual está sendo tratado. É ela que lança essa ideia, que vai dar origem aos comitês de ética que vão aparecendo depois gradativamente nas instituições de pesquisa, e depois também vão se constituindo os comitês de ética nacionais, os comitês de ética internacionais, os comitês de ética de instituições como, por exemplo, a da Unesco, né? Isso, eles vão surgindo paulatinamente, e a função desses comitês seria avaliar de uma forma pluridisciplinar as pesquisas biomédicas apoiados em critérios científicos e éticos. Então, a formação do Comitê de Bioética vai ser sempre de expertos provenientes de diferentes formações, que vão avaliar do ponto de vista científico e ético aquelas propostas que os centros de pesquisa estão lançando para desenvolverem seus projetos. Então, essa é uma ideia nova que aparece, que essa decisão não pode ser feita, digamos, não vai se chamar um filósofo, um ético ou um médico para decidir, mas tem que ser feito multidisciplinarmente, né? Tem que haver cientistas de formações distintas. Bom, a concepção de que era vigente até então, né, de que o médico seria o juiz das decisões sobre os procedimentos a serem adotados num tratamento, é amenizada, então, pelo reconhecimento do direito dos pacientes, que ganham a autonomia da decisão e o direito de receberem plena informação sobre as práticas a que serão submetidos. Havia a ideia de que era o médico quem iria decidir se tal paciente deveria, ou poderia, ou seria útil, né, para ele submeter-se a tal experimentação, né? Mas, a partir dessa visão, né, da bioética, se começa a compreender que o paciente é que tem a autonomia da decisão. E para ele poder decidir, como ele não é um técnico, não é um médico, ele precisa ser altamente bem informado de tudo que vai se passar naquele processo, dos riscos, das vantagens, das possibilidades, da reversibilidade dos riscos. Ele tem que ter uma informação perfeita e caberá a ele a decisão de querer ou não submeter-se a tal experimentação, né? Os avanços da biotecnologia nas atividades médicas começou então a se desenvolver e começou a intervir, né, da procriação à morte, né, desde as fecundações assistidas, né, até a discussão sobre desligar ou não aparelhos, sobre eutanásia e tudo isso, né. Então, os avanços da biotecnologia nas atividades médicas começou a intervir da procriação à morte e ultrapassam o ideal de uma medicina apenas preventiva, curativa e paliativa, introduzindo a noção da medicina transformadora. E essa medicina transformadora vai se confrontar com desejos individuais e coletivos que são irredutíveis à noção de necessidade natural. Então começa a aparecer na prática médica a possibilidade de intervenção que não é uma necessidade natural, né, que não deriva apenas de um processo curativo, paliativo ou preventivo, mas que efetivamente deriva dos avanços, né, das biotecnociências, que vão efetivamente lançar um novo patamar de possibilidades para as ciências médicas, né? Estas novas práticas médicas ocorrem em sociedades que, além de tudo, ocorrem em sociedades que são multiculturais e marcadas por um forte individualismo também, e que não obedecem a uma única norma moral partilhada, né, a valores coletivamente assumidos.
Então, isso é muito importante considerar, né, que esses avanços da biotecnociência encontram essa sociedade multicultural, individualista, que não tem uma moral única reguladora, um valor único regulador, mas tem uma moral partilhada e que tem valores, muitas vezes, até contraditórios mesmo. E nesta sociedade, essas práticas começam a ser exercidas e como que fica a ética para poder decidir justamente se é válido ou não autorizar que aquele casal faça uma fecundação, né, in vitro, válido ou não autorizar a eutanásia, válido ou não autorizar desligamento de aparelhos ou manutenção de pessoas em uma vida semi-artificial, né? Isso aí, então, escapa ao campo da própria ética médica e se passa a compreender que tem que ser discutido de uma forma muito mais complexa, muito mais, com aspectos muito mais multidisciplinares, né? E é como se de repente surgisse, como alguns dizem, uma nova ética, né? Uma ética que precisa ser estabelecida levando em conta a inclusão das opiniões dos demais atores do processo, que são, no caso, o indivíduo, a família, a sociedade. Então, é uma ética que não vai mais depender apenas de uma norma geral, né, estabelecida, mas vai depender de uma consulta àqueles diretamente interessados no processo, né, que necessariamente não são especialistas em ética tampouco, né, mas tem que haver eles têm que sofrer um processo de informação tão sofisticado mesmo, que dê a eles a capacidade da decisão, né, porque afinal se estará num mundo de valores em que eles estão diretamente concernidos. E isso realmente coloca uma certa discussão sobre se esse tipo de reflexão ética é uma reflexão característica da ética filosófica tradicional, né? Porque você tem a impressão que na ética filosófica tradicional se discutem questões muito mais genéricas, muito mais teóricas, né? E que não caberia ao filósofo ético, digamos assim, vir a se debruçar sobre essa casuística, né? De decidir se aquele casal pode ou não ter filhos, se aquela intervenção pode ou não ser feita, né? Não parecia ser tão próprio do ético filósofo, digamos, essa interferência. No máximo, você poderia admitir, então, a hipótese do que a gente chama de ética aplicada. A ética aplicada, sim, com certeza, poderia se debruçar sobre casos, né? Mas não é o comum uma reflexão. Um Kant, por exemplo, refletindo lá nas suas reflexões éticas, não estava concernido com esse tipo de questões empíricas, né, pragmáticas, digamos assim. Bom, em 1970, começam a ser criados nos Estados Unidos os primeiros grandes centros de bioética e se constituem as primeiras comissões nacionais de ética, não de bioética, de ética. Então, tem o Hastings Center, que é de New York, o Kennedy Institute of Ethics, que é de Washington, e se constitui a Comissão Nacional para a Proteção dos Sujeitos Humanos, da proteção dos sujeitos humanos, das pesquisas biomédicas e comportamentais. Então, já se cria uma comissão nacional incumbida de efetivamente fazer a supervisão das pesquisas que concernem comportamento e práticas biomédicas sobre seres humanos. Isso nos anos 70 já. Em 1978, o Wright dirige uma enciclopédia de bioética, a Encyclopedia of Bioethics, que foi editada pelo Kennedy Institute, depois foi até retomada alguns anos depois. Então, já em 78, já é possível editar uma enciclopédia de bioética. Já existem práticas chamadas de bioética, comitês de bioéticas, mas até então ninguém para muito para perguntar qual é o estatuto epistemológico dessa bendita bioética, né? A bioética está aí se expandindo, já agindo, né, pondo a mão na massa, mas o que é isso que é a tal da bioética? Essa pergunta ainda não estava muito colocada, não. Bom, mais detalhes sobre esse período existe num livro que chama The Birth of Bioethics, né, O Nascimento da Bioética, que é um livro da Oxford University Press, que foi de 1998. Esse aí até descreve bastante bem esse início aí das atividades bioéticas que se deram basicamente nos Estados Unidos. Em 1980 é que se dá propriamente a internacionalização da bioética. E isso significa ter ido para a Europa, especialmente para a França, que é a primeira que institui por decreto em 1983 um Comitê Consultativo Nacional de Ética para as Ciências da Vida e da Saúde.
A França é o primeiro país europeu a efetivamente constituir um comitê, né, de ética, não falo em bioética, de ética, para as ciências da vida e da saúde. Esses comitês têm uma característica interessante, porque eles são independentes do poder jurídico e do poder público, né, do poder político. Eles não são comitês ligados a nenhum tipo de instituição pública, efetivamente, né? Mas são comitês centrados sobre a ética, né, onde há expertos de áreas distintas e que buscam refletir esse pluralismo de uma sociedade democrática estabelecida, né, de uma sociedade democrática e plural, que teria que afrontar essas questões pragmáticas que estão ali interferindo diretamente na vida e na saúde dos seres humanos. É interessante observar também que esses avanços, a expansão do que se poderia chamar de bioética, né, acontece em instituições bastante variadas. Vai se ter, então, pessoas fazendo o que se chama de bioética em hospitais e em universidades. Vai se ter organizações de comitês de bioética nos estados, nos centros de pesquisa, nas instituições, enfim, que tenham esse poder de ação mais generalizada, né? E até em organizações supranacionais como a Unesco, né? Então, é incrível que, apesar de ainda não estar nada delimitado nem estabelecido muito bem o que é a tal da bioética, ela está se espalhando, né? Tem instituição, está no Estado, está nas instituições supraestatais, está nas universidades, nos hospitais, né? Começam a aparecer disciplinas de bioética, mestrados e doutorados em bioética, e não fica claro até hoje o que é isso, que é exatamente esse campo, né, de saber é esse tal dessa bioética, né? E o mais incrível ainda, que começam a surgir funções e profissões, né? Surge o bioeticista, surge o consultor em bioética, né? Como é que se forma um bioeticista? O que é um bioeticista? É uma mini enciclopédia, sabe um pouquinho de cada uma desses saberes que estão envolvidos na bioética? Como é que é? Que informação ele precisa ter para poder ser um bioeticista, né? E surgem grupos de pesquisa em bioética. A bioética vai agindo, né? Vai entrando, isso aí que se chama de bioética, né? Vai se disseminando, agindo, sem que esteja ainda muito claro o que é esse campo aí de saber, se é um campo de saber, se é científico, não é? Como é que é essa história? Bom, em 1985, o Conselho da Europa cria o Comitê Diretor para a Bioética, aí aparece a palavra bioética, né? O Conselho da Europa, até então, era um comitê de ética para a ciência da saúde na França, era um comitê de ética, mas em 85, na Europa, aparece o uso mesmo da expressão bioética, um comitê diretor para a bioética, e esse comitê se torna permanente em 1992, isso no Conselho da Europa. E este comitê, em 1997, redige lá um documento que é a Convenção sobre os Direitos do Homem e a Bioética. Em 1991, a Comissão Europeia cria um comitê que hoje se chama Grupo Europeu para a Ética das Ciências e das Novas Tecnologias. Não uso o termo bioética. Para a Ética das Ciências e das Novas Tecnologias. Da Comissão Europeia, criada em 91. Em 1993, a Unesco cria claramente um Comitê Internacional de Bioética, e é este comitê que em 1997 vai redigir e divulgar, né, a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos do Homem. Então até a Unesco endossa, né, essa terminologia, e tem até hoje lá o Comitê de Bioética com uma série de ações, né, brincadeira Unesco em Bioética, por aí vai, tá? Sobre a Unesco em Bioética. Bom, em 1990 se dá a mundialização da bioética e afrontamento dos problemas associados à globalização. Então a bioética realmente, a partir de 1990, já se expande, sai bem mais já dos bancos das escolas médicas, né? E vai começar a afrontar os problemas trazidos pela globalização. Questões econômicas, questões sobre capital, questão até de usos de recursos para as pesquisas, né, em tecnociências, em que medida o terceiro mundo poderia ou não usufruir, né, dos benefícios das tecnociências, e essas ficarão sempre restritas ao primeiro mundo, consequentemente criando uma nova dicotomia, né, entre aqueles que têm acesso a esses benefícios e os que não têm. Bom,
Então se começou a entrar já bem mais na questão socioeconômico-política, né, que era uma temática que era sugerida por Popper, mas que até nos anos 90 não tinha sido bem ainda compreendida como efetivamente uma área da bioética. Bom, então vamos tentar entender como é que se define essa tal dessa bioética, né? Uma das definições, eu li para vocês, foi aquela de Popper, né, que é a primeira proposta. E a gente vê que, do ponto de vista epistemológico, é uma definição bastante questionável enquanto demarcadora de uma área de saber, né? Temos aqui a definição do Ottoar nesse livrinho, né, que é a Bioéthique, que, na página aqui 22, ele é um belga, né? Olha só a definição que ele propõe. Uma definição poderia ser: a bioética cobre um conjunto de pesquisas, de discursos e de práticas, geralmente pluridisciplinares e pluralistas, tendo por objeto clarificar e, se possível, resolver questões éticas suscitadas pela pesquisa e desenvolvimento biomédico, né, e biotecnológico, no seio de sociedades caracterizadas por diferentes graus, como sendo individualistas, multiculturais e evolutivas. Entenderam? Quer dizer, dá para realmente definir alguma coisa, quer dizer, isso aí cabe tudo e mais alguma coisa, né? Quer dizer, como é que eu vou saber o que é bioético, o que é pesquisa própria da medicina, o que é pesquisa própria da biologia, o que é... todas elas poderão ser feitas também com um grupo pluridisciplinar de pessoas, todas ocorrem na sociedade individualista, multicultural, evolutiva, me parece que também não dá para fechar grande coisa com esse tipo de proposta do Ottoar, né? Outro, que é o famoso Francesco Bellino, cujo livro foi traduzido, né, para português, que é Ledus, Fundamentos da Bioética, tem também uma definição. Olha só, olha que eu tenho que falar para Chuchu, né, para poder definir bioética. Tem que construir uma dissertação para poder definir o que se entende por bioética, né? Mais do que uma disciplina, a bioética é um território, um terreno de confronto de saberes sobre problemas surgidos do progresso das ciências biomédicas, das ciências da vida em geral, das ciências humanas, como contracepção, aborto, DNA recambiante, eutanásia, transplante de órgãos, uso de psicofármacos, drogas, libertação animal, contaminação ou degredo da biosfera, problemas de justiça social na distribuição dos recursos sanitários, responsabilidade para gerações futuras. Então, é um grupo multidisciplinar discutindo tudo isso, né? Um campo, um lugar para se discutir, um espaço. Esta complexidade cultural e científica confere ao estatuto epistemológico da bioética uma conotação multidisciplinar, que envolve numerosos problemas filosóficos, biológicos, médicos, jurídicos, sociológicos, genéticos, ecológicos, zoológicos, teológicos e psicológicos. Com as novas possibilidades de intervenção no mundo e no próprio homem, a passagem da potencialidade ao ato à existência, que no mundo clássico dependia da decisão divina, depois de Darwin e do cego mecanismo da natureza e do tempo, hoje depende cada vez mais da responsabilidade e do poder do homem. Este novo poder comporta a queda da distinção entre filósofos, cientistas, jurídicos ou políticos. Então caem as barreiras, né? Ingressados na esfera que uma vez pertenceu ao conselho de Deus, ou na inseminação da natureza, corremos o risco de decidir amanhã qual será o melhor dos mundos possíveis. Mas ignoramos que mundo seja este, que não deve se tornar unitário, e nele ninguém deve ocupar um lugar de onde possa decidir, em termos amplos ou globais, a produção ou a definição de homem. A bioética está produzindo uma expansão na consciência histórica e uma explicitação dos princípios morais e dos valores fundamentais. Considere-se o valor da vida, que se estendeu da vida humana, pessoal, a animal, vegetal, cósmica, até o respeito dos objetos e dos bens culturais, tornando a ética cada vez mais biocêntrica,
em sintonia também com a nova visão da natureza, não mais reduzida a resta extensa, mas entendida como um processo dinâmico e criativo, do qual o homem é sujeito e objeto ao mesmo tempo. Bonito, né? Agora vamos operacionalizar, né? Como é que se operacionaliza isso aí? É uma conclamação, é uma carta de intenções, está isso muito bem, alerta para essa responsabilidade, alerta, mas como é que nós vamos efetivamente trabalhar juntos para dar conta dessa missão absolutamente fantástica, né? Então, poderia trazer aqui coleções e coleções de definições. Vocês iriam ver que, quando se define bioética, o problema é sempre muito mais uma proposta, uma carta de intenção, que efetivamente uma definição no sentido epistemológico do termo, né? A definição, o que significa definir? É o termo que você está definindo ter a mesma extensão que a definição que você está fazendo dele, quer dizer, cobrir exatamente o mesmo campo, né? A palavra bioética tem que cobrir o mesmo campo de ações que essas qualidades que estão aparecendo aí cubram também, essas predicações aí cubram, né? Essas descrições definidas. Então, mas a definição tem que circunscrever, é esse o papel dela. Tem que dizer o que é bioética e o que não é, e distingui-la daquilo que não é bioética. Né? A função da definição seria essa. Ó, aqui é bioética, isso aqui não é bioética. É multidisciplinar, é transdisciplinar, tudo bem. Depois, inteligência artificial é um saber multidisciplinar, transdisciplinar, tudo isso também. Mas tem um campo, tem método, tem um objetivo, você sabe o que é o campo da IA e o que não é campo da IA. O que é psicologia, o que é matemática, o que é lógica. Você sabe quem são os componentes que estão entrando lá dentro. Mas construiu-se um novo campo de saber, concretamente. Ciências cognitivas estão ainda meio nebulosas, mas se vê um pouco melhor o que é isso que se chama de ciências cognitivas, com aportes que vêm dos diversos campos científicos também, né? Mas eu, pessoalmente, não consigo perceber ainda, até hoje, né, qual é efetivamente aquilo que eu posso, né, como é que eu posso delimitar o trabalho do tal do bioeticista, né? E como separar joio de trigo nas interpretações que tem no campo da bioética. Se a gente vê interpretações, honestamente, são de uma ingenuidade assim, que não dá para aceitar, né, como explicação. Então, o que vai dar consistência às análises dos chamados bioeticistas, né? E o que vai conseguir efetivamente delimitar o campo de ação da bioética. Bom, então nós já vimos a dificuldade com a definição. Agora tem a dificuldade de delimitar qual é, finalmente, o ponto de vista da bioética. Se ficasse claro, né, por exemplo, qual é o ponto de vista da filosofia? Isso é um enfoque filosófico, isso é um enfoque sociológico, isso é um enfoque psicológico. Os saberes têm seus enfoques próprios, têm essas linguagens próprias, né, seus jargões, você quase identifica as pessoas em função do saber que ela tem, né? O jurista fala de um certo jeito, o filósofo fala de outro, o sociólogo, existem jargões meio próprios. Você, às vezes, até na conversa informal, você mais ou menos descobre, você é engenheiro, né? Ou você é físico, né? Você consegue mais ou menos até quase que perceber, porque, lógico, a visão do mundo dele vai começar a ser influenciada pelos seus valores, né, científicos, e automaticamente a linguagem também, né? Mas cada saber, né, se constitui, né, tem um ponto de vista específico que distingue dos demais. Qual é o ponto de vista bioético? Já por definição disso, é multi, inter e transdisciplinar. É um ponto de vista multi, inter e transdisciplinar, muito bem. Que pode ser desenvolvido por médicos, biólogos, teólogos, filósofos, juristas, psicólogos, sociólogos, políticos, economistas, todo mundo pode fazer bioética. E como é que esses que vêm com sua visão própria tiram a visão específica do seu saber para introduzir essa visão própria da bioética? Qual é essa visão própria da bioética? Quer dizer, tem que dar essa marca do olhar do bioeticista. Eu, pessoalmente, não sei. Mas é um problema aí. Nós vamos ver aí, o nosso bioeticista nos ajuda aí. Bem, então, outra dificuldade, que é delimitar o olhar, a marca registrada do approach da bioética, né? que é distinto dos demais saberes. Sendo multidisciplinar, é distinto dos outros. Não, isso aí não é olhar do psicólogo, não, é do bioeticista. Isso não é do médico, é do bioeticista, não é do filósofo. Entendeu? Então, como é que o que tem que aparecer para poder fazer essa diferença? E vai se constituir um olhar único, assim, que marca o bioeticista? O que ele faz? Ele pega um pouquinho de cada um, ele faz como? Como que ele assimila, né?
Porque se ele mantiver o seu olhar de filósofo, é um filósofo fazendo análise, se mantiver o do jurista, é um jurista, se mantiver o do médico, é um médico. Então, onde é que fica o bioeticista? Bom, se não está a definição clara, se não está ainda, o enfoque ainda não está claro. Vamos ver se pelo menos, então, a gente pode perceber qual é a temática específica da bioética, qual é o objeto específico. Bom, o objeto é a vida, tá, em geral. Bom, mas isso aí é o mesmo objeto da biologia, objeto da filosofia, a vida é objeto, não sei quanto saber. Então, isso aí não quer dizer grande coisa. Então, vamos tentar ver pelas temáticas que ela trata, né, parte das temáticas, se dá para entender qual é o objeto próprio da bioética. Então, a gente pode pegar as temáticas e separar assim, em alguns grupos, né? Isso aqui vai ser um pequeno panorama, não é absolutamente exaustivo, é um pequeno panorama das temáticas da bioética. No plano da natureza, interessa ao bioeticista, né, analisar os seguintes temas: destruição, ameaça ou perturbações dos ecossistemas e das espécies. É uma temática também dos biólogos, né? Então, o que vai caracterizar o olhar do bioeticista para essas questões? É a matemática do filósofo, é a matemática do direito, isso é matemática de uma série de saberes. O que vai caracterizar o enfoque da bioética? Experimentação em animais, matemática da bioética. Direitos dos animais, embora contrarie o nosso jurista ali essa expressão, mas se usa, direitos dos animais. Desequilíbrios da biosfera, poluição, efeito estufa, degradação, camada de ozônio, tudo isso é tema da bioética. Desenvolvimento sustentável, transgênicos, clonagem, e por aí vai. Isso aí são temas, questões, objetos a serem estudados no plano da natureza. E no plano das pessoas? Procriação assistida, experimentação em seres humanos, eutanásia, aborto, transplantes, definição sobre fim e início da vida, fundamental, porque se eu defino quando é que a vida humana começa, eu posso dizer, então até tal momento pode ser feito aborto porque não tem ainda um ser humano ali. Então tem que encontrar critérios de definição quando começa a vida humana. E a eutanásia, quando é que acaba? Quando é que eu faço transplante de órgãos? O que é considerado fim da vida humana? Normalmente diz que são as atividades cerebrais, né? Será que é mesmo? Como é que é isso? Isso aí cabe, é uma discussão que interessa a bioeticista, interessa a outros vários, mas também a isso. Disponibilidade do corpo humano, né? Pode dizer que a mulher é dona do seu corpo, consequentemente tem direito de fazer aborto? Como é que fica? Quem tem a disponibilidade do corpo do feto, né? A quem o porta, né? Quem o concebeu ou o feto em si, como é que fica essa história? Autonomia do corpo humano, prescrição e uso de drogas, tudo isso, daí e outras tantas mais, são um conjunto de questões no plano das pessoas. No plano social, que inclui político, jurídico, econômico, né? Uma questão: política de saúde e alocação de recursos, análise e percepção pública de riscos, problemas e promessas, legislação sobre questões de interesse do indivíduo, legislação sobre avanços da engenharia genética, legislar ou não sobre a exploração das técnicas biomédicas, responsabilidade planetária e com as gerações futuras, né? Então, vocês vejam que além de uma gama enorme de questões, né, de objetos de estudo, ainda esses problemas têm uma dupla origem, porque eles vêm, de um lado, da pesquisa e desenvolvimento técnico-científico, né, que vai numa velocidade fantástica, e surgindo num mundo multicultural por excelência, né, e num mundo em evolução muito rápida também. Então, esses problemas já têm uma origem que é bastante complicada para ser trabalhada, né? O multiculturalismo, a rapidez da evolução social, a rapidez da evolução das tecnociências. Então, esses problemas já emergem de um contexto altamente complexo de ser trabalhado, né? E é uma gama infinita de questões. As consequências das pesquisas biomédicas, né, se refletem no plano social, suscitando questões muito variadas, segundo a percepção dos problemas, os efeitos e consequências, as reações que dependem dos prismas simbólicos ultradiversos, né, das sociedades contemporâneas. Então, como é que eu vou poder efetivamente tratar uma questão dessa nesse pluralismo cultural? Veja um exemplo muito simples, né, o uso das pílulas, né, contemporaneamente. Conforme o grupo ou o indivíduo que esteja usando, a ressonância dessa biotecnologia aí, desse fármaco, né, é extremamente variada. Por exemplo, ela pode ser percebida e adotada de formas diferentes
por indivíduos, por casais, pelo Estado. Conforme o Estado, ele poderá adotar oficialmente ou não adotar, condenar ou incentivar, sei lá. Pode ter consequências diversas, e teve, sobre o status e papel da mulher na família, na profissão, na sociedade. Mudou o status do papel da mulher, mas mudou diferentemente. Né? As repercussões não foram as mesmas na América, na Europa e na Ásia, por exemplo. Vai ter um impacto demográfico, né, de diminuição da natalidade, consequentemente tem um impacto econômico, um impacto social. Né? Vai ter culturas onde a pílula vai ser marginal, vai ser até rejeitada. Então veja como o uso de um fármaco, né, que é resultado aí da evolução das biotecnociências, digamos, vai ser aceita diferentemente, repercutir diferentemente, conforme o receptor e o contexto histórico-cultural em que ele está envolvido. Então, como é que o bioeticista vai tentar fazer análises que pretendam ter uma característica científica, alguma das características do saber científico, e conseguir uma certa homogeneidade nos resultados, conseguir um certo consenso bastante amplo dentre aqueles que recebem, né? Quando você dá uma explicação científica, essa explicação atinge um grau de concordância bastante alto, porque ela tem todo um conjunto de argumentos que lhe permitem, né, esse grau de concordância. Agora, como tentar atingir graus de consenso com esses tipos de questões, e ainda por cima, nessas sociedades variadas, né, multiculturais, em processo dinâmico de transformação e tudo mais, né? Será que não é um pouco missão impossível, né, essa que está sendo pretendida pela bioética, né? Outro fator a ser considerado, a metodologia. Qual é a metodologia que se utiliza em bioética? Como é que caracteriza o trabalho em bioética, né? Bom, nós cansamos de falar, caracterizado pela complexidade. Vai ter que ser um método altamente complexo, dentro da teoria da complexidade, não pode ser um método simples de análise. E também pela indeterminação, porque nós não vamos poder nunca ter uma teoria em bioética que tenha uma comprovação empírica objetiva nos fatos, porque conforme já vimos o grupo que receba essa proposta teórica, a resposta não vai ser igual, né? Então, ela é complexa, o método tem que lidar com a complexidade e a determinação, né? O método vai depender da instituição em que o trabalho ocorre. Porque se eu estou fazendo uma pesquisa de bioética no hospital, vai ser diferente de uma pesquisa de bioética no departamento de filosofia. A metodologia não é a mesma de trabalho. Se for fazer no departamento de direito, também não vai ser a mesma. Então, o método das pesquisas em bioética vão variar, inclusive, segundo a instituição em que se esteja desenvolvendo a própria pesquisa, a própria análise. Não se pode tentar pretender um método mais ou menos unificado, nem unificador, né? E de acordo até com o grupo que está desenvolvendo a pesquisa, vai ser muito diferente o procedimento. Por exemplo, um comitê clínico, ele está muito mais interessado em analisar casos individuais, né? Um comitê institucional, um comitê de bioética europeu, por exemplo, vai procurar estabelecer normas, vai procurar fazer análises globais, estabelecer códigos, estabelecer manifestos, né? Também vai usar um método diferente de trabalho. A consolidação mesmo da profissionalização do bioeticista também parece bastante polêmica, né? Quer dizer, onde é que eu vou formar o bioeticista? Em que tipo de departamento? Pode ser que daqui a alguns anos, como já está se formando os primeiros bioeticistas, começando a aparecer disciplinas de bioética, vai até se constituir uma faculdade de bioética, sei lá, um curso de bioética mesmo completo, não sei bem. Mas, no presente momento, é meio complicado você definir onde é que eu formo um especialista em bioética, onde é que ele vai defender as teses dele no mestrado e doutorado. Aqui, comitê de pesquisa, no CNPq e na CAPES, ele envia suas propostas de projetos, etc, etc. Né? Não existe ainda comitê de bioética. Então, onde fica o trabalho de espaço acadêmico, institucional, a gente localiza, né, a bioética, já que não tem uma metodologia definida que a faça ficar dentro, né, de algum campo. Vai ficar dentro do setor de multidisciplinaridade. Bom, se existir, então ela fica lá. Mas o método não está preciso, não está delimitado, né? O Otoá, inclusive, faz toda uma série de sugestões também metodológicas aqui, que ele considera sugestões. Eu também acho, por exemplo, a primeira exigência metódica consiste em não ignorar a complexidade. Bom, isso é uma exigência metódica? Sei.
o respeito pela pluridisciplinaridade, né? Recurso a expertos de formações distintas. Tudo isso ele considera como parte do método de trabalho em bioética, né? A outra exigência metodológica de base é tomar em conta a evolução. E será que esses princípios são efetivamente princípios metodológicos, eu posso chamar de princípios metodológicos? Levar em conta a evolução? Sim, mas diversos saberes levam em conta a evolução. Como é isso no campo específico da bioética, né? E por aí vai. Então ele vai fazendo todas umas propostas nesse estilo assim, que não me parece efetivamente que seja capaz de delimitar objetivamente o que é o método da bioética, né? Bom, diante do que foi enunciado, quer dizer, essa dificuldade de eu definir, de eu estabelecer objetos próprios, de estabelecer métodos, de estabelecer formas de atuação, né, devido a esse caráter altamente interdisciplinar e tudo mais, acho que há uma série de questões que dificultam, né, que se estabeleça o estatuto epistemológico da bioética. Então, vamos ver quais são as dificuldades. Primeiro, como falei, como definir. Vamos definir o que é bioética. Segundo, como delimitar seu campo de atuação, separando-a dos saberes com que tem estreita ligação, tipo a ética filosófica, a ética da ciência, o direito, a medicina. Como é que eu separo? Aqui vai o bioeticista, aqui começa o filósofo, o ético da ciência, né? Isso aqui é ética da ciência, não é mais bioética. Qual a sua metodologia? Qual o seu objeto? Como caracterizar a profissão de um bioeticista? Onde e como formá-lo? Como delimitar os temas específicos da bioética? Que tipo de saber é este? É um saber científico? É um saber filosófico? Que tipo de saber é esse da bioética? A reunião de diferentes experts sobre as temáticas envolvidas deverá ter a prevalência de qual enfoque? Será possível estabelecer o enfoque próprio da bioética? Né? Então, se eu estou juntando lá juristas, filósofos, médicos, teólogos, para analisar um problema do aborto, qual desses enfoques vai dirigir a investigação e vai predominar na hora de fechar uma posição ou de fechar uma análise? Vamos analisar sobre que método, que jeito, como é que vai ser? O ideal é constituir um método próprio da bioética, né? Mas não me parece que isso aí já foi conseguido, não. Que características comuns possuem os discursos dos bioeticistas? Né? Como é que pode dizer, isso aqui isso identifica, isso é o discurso de um bioeticista. Como é que identifica? Eu sei identificar o discurso de um filósofo, de um jurista, de um teólogo, mas o discurso de um bioeticista, a maioria das vezes, você vai lendo, isso aqui isso é um filósofo falando. Não, agora já é um médico. Agora não sei o quê. Eu não consigo ver onde que é o discurso do bioeticista. Bom, então essas efetivamente são perplexidades que eu tenho na hora de lidar com esse campo aí, que eu não sei o que é, né, sobre saber, sobre a ciência, da filosofia, sei lá o que é, o que não impede absolutamente, com todas as dificuldades, que a bioética venha se expandindo aí enlouquecidamente, né? Cada dia aparece mais gente trabalhando nesse campo, cada dia aparece mais disciplina de bioética, cada dia mais se ouve, né? Faz colóquios de bioéticas, congressos internacionais, ela está aí, né? Que está aí, está. Agora, como que está? O que é isso? Eu, pessoalmente, acho que como a origem dessa procura aí pela bioética surgiu desse divórcio com a filosofia, porque efetivamente os filósofos não ocuparam o espaço que eles tinham que ter ocupado enquanto eticistas, né? Nesse confronto com a evolução das tecnociências, e os filósofos que, pela sua formação, tinham categorias sofisticadas de análise, né? Que poderiam efetivamente ter se sentado na mesa junto com os cientistas e começar a fazer um discurso filosófico sobre o avanço do saber científico e das biotecnologias, eles meio que se retiraram da jogada. Pouquíssimos são os filósofos que se interessaram por essas questões. Gostam até muito de entrar nisso, né? Como ele pode estar falando, vai nas reuniões de bioética aí, não aparece filósofo, não se sente concernido. Ele diz que aquilo ali é outra coisa que não é filosofia, por aquele tipo de colocação não está interessado. E, embora ele discuta essas questões no campo da ética, né, mais sofisticada, nos departamentos de filosofia, tem eticistas discutindo essas questões das biotecnologias, da vida, etc, etc. Mas eles vão se dizer filósofos, não bioeticistas.
Bom, então é isso que eu acho que efetivamente é a solução. Quer dizer, essas discussões poderão ser feitas pelos diversos enfoques, mas o que está faltando é que os filósofos de formação ética efetivamente rigorosa venham tentar fazer uma ética aplicada e poderem efetivamente pôr a mão na massa nessas questões que estão exigindo, cobrando desesperadamente do filósofo posições. Né? Mas, por exemplo, filósofos como Engelhardt, como Hans Jonas, tudo bem, vocês são filósofos, estão falando de técnica e de tudo mais, estão falando das questões aqui, aqui do agora, mas estão falando do patamar da filosofia. Então é isso que eu acho que na realidade tem que ser feito. E não há necessidade de criar esse saber indefinido que é a tal da bioética para poder preencher este vazio. O correto, na minha concepção, é que a filosofia saísse lá dessa torre de marfim, nisso eu falo enquanto filósofa mesmo, e descesse ao encontro das ciências da vida e da saúde, trabalhando aí sim, integradamente, junto, tentando efetivamente dar conta dessas questões. Mas eu sei a dificuldade que eu tenho. Eu não sou de formação ética, eu sou epistemóloga, lógica, filósofa da linguagem, e fico lá agarrando meus colegas da ética, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa junto. Mas o pessoal escorrega, não gosta mesmo de sujar a mão com a prática. Na verdade, fica dito, né? Não sei que história mais esquisita é essa, que aquela ética lá, metafísica transcendental. Então, mas na minha solução, ao invés de se falar de bioética, se tinha que efetivamente falar o quê? De trabalho filosófico profundo, maduro, refletido, né, com as categorias que nós dispomos delas, né, sobre o que está acontecendo no campo das biociências. Acho muito mais razoável, e era isso que o Potter, em última instância, queria, quando ele pediu esse socorro à ética, ele estava pensando na ética filosófica mesmo, ele estava pensando em ter alguém que tivesse categorias suficientemente sofisticadas para analisar o que estava acontecendo no campo das ciências biomédicas. Né? Ele contava mais uma resposta mais forte dos filósofos. Né? E é claro que teria que também chamar juristas, teólogos, outros que também estão envolvidos na questão, para poderem fazer uma conversa conjunta. Mas eu não vejo que isso precisasse receber um nome especial de bioética. Para mim seria um comitê misto de análise da questão, né, com resultados provenientes dessa discussão, mas não necessariamente ter que chamar isso de um outro saber que fica meio difícil de ser constituído pela falta de um diálogo interdisciplinar efetivo, como se faz em vários outros campos. Né? Bom, então essa daí são as nossas perplexidades e as nossas propostas, e agora quero abrir para discussão, porque sobretudo quero ouvir os nossos bioeticistas como que se sai nessa complicação. Bem, primeiro, eu acho que é muito importante que fazer uma coisa. Depois, em primeiro lugar, eu acho que a bioética também, acho que é um movimento social, assim, e está tentando ser um saber. Então, essa mistura, eu acho que haja muitos discursos conflitantes. O movimento, claro, que tem discursos conflitantes. Agora, não sei se pela construção de campos novos de conhecimento, como é também, como eu trabalho na positiva, também é fruto de um movimento social, geralmente é aquele que constitui como saber, entre a saúde. Então, eu não sei se todo novo campo, ele primeiro aparece como um movimento social que vai tentando constituir como um saber. Vai ter que encontrar uma epistemologia que se justifique. E eu estou com a senhora que eu acho que a bioética não tem ainda. Agora, quanto à definição da bioética, eu acho que aquela que a professora colocou em campo de coisas. Mas creio que a definição que se protege é muito mais difícil. Ela diz a estrutura sistemática do agir nas áreas da vida, da saúde, enquanto esse agir é avaliado por princípio de valor. Mas isso não é definição de ética do curso de filosofia? Então, essa é a definição que a enciclopédia de bioética dá. Então, que eu acho que para mim é a mais adequada. Sim, mas aí não distingue da ética. Né? Então, o enfoque de todas as sistemáticas tem que ser um enfoque do agir. Por exemplo, o enfoque ético. Não vai tratar da eutanásia do aspecto ético, não. O aspecto do agir, do médico, mas do agir, desde enquanto esse agir tem necessidade ética. Assim, todas as outras temáticas. Por isso que eu acho que sim, a bioética é uma ética aplicada. Então,
Eu creio que, por um lado, ela tem uma proximidade na metodologia com a filosofia. As temáticas são temáticas da cidadania e da saúde. Agora, a pergunta é se ela deve estar independente em relação à filosofia ou ela deve cuidar do filosofia. Aí vem essa questão toda, a filosofia também criou, a filosofia da física, a filosofia disso, a filosofia daquilo, que no fundo é filosofia, mas também não é bem. Está na fronteira entre a filosofia e isso. Então, não sei se a bioética se coloca nessa perspectiva também. Eu não sei se ela não via a epistemologia dela, ou a perspectiva do filósofo, na ética. Agora, a pergunta é, pode ser a metodologia da filosofia, claro, ela tem que analisar argumentos, ela tem que analisar categorias, ela tem que... E agora, a temática específica, não sei se a ética filosófica, ela é mais uma ética que tenta, digamos assim, qual é a estrutura moral do agir humano? Não, mas isso é uma coisa, você está fazendo a ética pura metafísica, mas a ética não surgiu por causa disso. Eu analiso a estrutura moral do ser humano para poder analisar os atos dos seres humanos, e poder dizer se é individuais, dizer se é moral ou não é moral. O filósofo não estuda para ficar só na teoria. Não existe. Isso que justamente me incomoda muito, porque passa a ideia que a filosofia não é um saber pragmático, quando na realidade é o mais pragmático de todos os saberes. Os primeiros filósofos não começaram escrevendo teorias, começaram interagindo, tentando explicar o aqui e o agora. Meta-ética. Então, eu acho que isso fez com que a filosofia se afastasse dos problemas da complexidade. A gente falou, isso por um lado. Eu acho que por outro lado também, a medicina, antes de se tornasse tão técnica, ela era uma medicina que tinha muita coisa filosófica. A gente está na Alemanha, sempre houve uma tradição de médicos filósofos, como na Espanha também. Lá em Caldo, por exemplo, eu gosto muito de ler as coisas dele, Dr. Marignoni, mais antigo, Mil Graça agora, são médicos filósofos. Mas hoje os médicos não têm nada de filosofia, são puros técnicos. Então, como a medicina se afastou da filosofia e a filosofia se afastou muito das questões concretas, surgiu essa coisa nova, eu acho que tem que ocupar esse espaço, que foi a bioética. A senhora dizia, pode ser que ela não tenha fundamentação, não tem muito próximo, mas no caso que ela está aí. Está aí, vai continuar e ela vai se impor. Então, se ela vai se impor, ela vai ter que encontrar um dia uma metodologia própria, uma metodologia própria, vai ter que encontrar. Essa que é a minha dúvida, porque eu acho que é um projeto impossível. Por definição, não tem como, a partir do que ela pretende ser, ela não tem como encontrar. Essa que é justamente a minha argumentação, tentando mostrar que não é sem saída isso aí. Se ela continuar como movimento social, tudo bem. Movimento social é movimento social. Mas se ela quiser se constituir como um saber, não tem jeito. É um projeto que está dado à impossibilidade. E o que está permitindo gente aí, fazer, em nome da própria bioética, dizer verdadeiras bobagens sobre coisas, sem dizer nenhuma fundamentação para analisar nada. Tudo na base de insights altamente nem gloriosos, né? Insights não gloriosos. Então, esse é o grande problema. Por quê? Porque não dá para... É um projeto irrealizável. Por isso, eu acho que é necessário que os filósofos detectar e vão lá nos congressos diretos. Eu estou lá dentro, botando uma punhadinha, você diz o seguinte, porque a senhora, eu acho que a bioética está muito casuística demais, você não pode muitas vezes não precisa muito. Então, pode ter bom senso no comitê de bioética. E aí eu sempre digo, é evidente que é necessário que a bioética faça casuística. Mas, eu não posso dizer isso, é necessário que uma bioética hermenêutica. Então, quando eu estou defendendo que é necessário uma bioética hermenêutica, é uma tentativa de reaproximar da filosofia. Ela tem que pensar os seus postos serviços. Os comitês de bioética, de ética e pesquisa, tem que às vezes se reunir num seminário e perguntar quais são os nossos pressupostos, por que nós resolvemos buscar assim. Temos que fazer uma explicação. Nem tem. E não se para. No caso, não tem. Eu chamo de hermenêutica. Isso é filosofia. Eu não quero falar isso, eu mesmo, outros, muito bem. Esse é o conhecimento. E eu
social. Quando surgiu essa designação, no começo do século XX, depois do 11, depois do Rosário Cruz, a partir dali na década de 40, 50, porque que coisa é isso, né? Esse social é uma nova disputa, de outra forma, o que se chegou à conclusão é a velha justiça geral aplicada às questões sociais. Então, não tem nada de novo em relação aos termos clássicos, a forma de justiça é aquela velha justiça. Assim, as questões da bioética é a velha ética aplicada, que outrora se chamava ética social. Então, aos termos sociais, mas eu gostei que a senhora disse que falta aquele viés, aquela visão, aquela perspectiva própria da biologia espírita, que não está clara, do verbo, nós antigamente chamávamos de objeto material. Aquilo que se fala, né? Então, a vida, mas isso é uma outra ciência. Então, é necessário aquilo que nós chamamos de objeto formal, aquela visão, aquele viés sobre o qual o objeto material é atingido. A senhora estava procurando, é esse objeto formal. Então, não se achou ainda o objeto formal. Não há uma ciência como objeto formal. Acho que essas coisas têm que retornar para a ética, então para o relativo para os filósofos, tem que ir lá, eles pensar aquelas coisas. E o médico, quando faz como filósofo. E o pior é que a demanda é enorme, né, vinda das biociências, vinda das biologias. Há uma demanda, e fala, não, os cientistas não querem saber de nós. Quem disse que não quer saber de nós? Aliás, foi muito interessante quando eu fui para Fortaleza, que eu fui abrir lá uma perna do meu núcleo e tal, e na primeira palestra que eu fiz, alguns filósofos começaram logo a dizer, mas imagina que o cientista vai querer ouvir filósofo? Por incrível que pareça, o auditório estava lotado de biólogos, de médicos, de enfermeiros, de farmacêuticos, não sei o quê, um mínimo de filósofos, um monte de pessoas de outras áreas, todos eles exatamente esperançosíssimos que a gente tivesse a possibilidade de poder fazer alguma coisa para que eles estão com uma batata quente na mão mesmo. Que o mundo dos valores, a reflexão sobre o mundo dos valores, cabe por natureza aos filósofos mesmo, né? Quer dizer, eles estão tendo que fazer as duas coisas juntas, né? Produzir tecnologia e usar categorias sofisticadas para analisar a tecnologia, que não é o papel deles, na realidade. Então, que a gente pudesse auxiliá-los nessa tarefa. É tudo que eles querem. Pessoas que trabalham na área, né, que não é filosófica especificamente, deve também sentir o interesse que eles têm pelos questionamentos filosóficos, né? E o filósofo se retirou realmente de campo. Eu vou para Ampof, por exemplo, né, 1000 e tantos trabalhos apresentados. Fico assim neurótica de ver que só tem história da filosofia. Eu falei, meu Deus, as questões todas aí nos nossos calcanhares. E os filósofos ainda, porque, né, os Bergson, porque Nietzsche, porque Platão, porque... Está ótimo fazer história da filosofia, é muito bom, mas o problema é que, por isso que você vai dizer depois que a filosofia é um saber abstrato. A filosofia é o mais empírico de todo o saber, ele começou com uma necessidade do homem de se explicar e explicar ao mundo, dar sentido ao seu existir, ao seu agir, que é a coisa mais objetiva, mais empírica que essa, né? E aí começou a sofisticar as categorias para realizar essa análise. Mas não pode esquecer que o seu fim era isso, analisar o sentido da vida no mundo, o sentido último das coisas. Né? E o sentido último das coisas implica sentido de fatos, de contingência. A contingência é uma realidade também, não vão ficar só com as essências, né? Não vão ser platônicos, trabalhar só nas categorias gerais. Então, eu acho que é uma perda do próprio sentido do que é fazer filosofia, né? Essa história de se enclausurar em meta-saberes, né? Em meta-reflexões. Né? Parece que esse objeto formado, esse viés, é o dos valores, do ilícito ou do ilícito. Isso que é a ética certa. Não se pegou o que é a vida, mas se isso ou isso é permitido, é proibido ou é aconselhável, etc. Lícito e ilícito, tem que tomar cuidado, que pode barrar muito com o direito também, né? Quer dizer, na realidade, é muito mais uma tentativa de compreensão de
Avaliação mesmo, né? Que não necessariamente se dizer nisso foi isso, que já supõe um código, mas avaliar, né? Avaliar o aborto enquanto, né? Vamos ver que argumentos nós temos, que categorias, que critérios de análise, para poder ver se a gente já consegue ser a favor ou contra, né? Isso vai dizer lícito ou ilícito, mas o lícito ou ilícito, que vai virar lei, digamos, é outra coisa. O trabalho do filósofo é muito mais de tentar descobrir argumentos pró ou contra transgênicos. É questão de ser lícito ou não ser lícito, mas vai ser um bem ou não utilizar transgênicos, né? Vai ser um bem ou não utilizar, sei lá, enfim, questões todas, um monte de questões aí da bioética, né, da chamada bioética, mas que são questões, para mim, filosóficas, não são da bioética, necessariamente. Claro. Então, quando estão a favor, Aí quando não há diálogo possível. não há diálogo. Nós escrevemos aqui uma carta para eles, dizendo onde é que estão os filósofos, onde é que estão Psicólogos. Psicólogos. Que discutem não é se primeiro se pode ou não pode. Tem que discutir o que está implicado. da medicina, na área da natureza, que está fazendo ciência ambiental, e aí onde a ciência bioética para entender um resultado para fazer o pensamento. Aqui a gente tem muito isso, uma hora que nós uma hora que fala, mas o trabalho que você deu na então, ali só vai se dar com base em quê? Na discussão. Porque senão não tem como acontecer. Senão o pobre do advogado e do jurista tem que ser uma enciclopédia, né? Tem que saber conhecer tudo sobre tudo para poder julgar, né? Sim, o princípio de diretor, ele é obrigado a saber, então o cara tem que saber, saber tudo. Quantas leis existem no Brasil inteiro? Nós só se dá para fazer o que você Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão, o Darcy fala, né? O número exato de casos. O Darcy de uma brasileira, ele sabe exatamente. Então aí, a gente vê no tribunal a dificuldade que os jogadores têm de decidir sobre determinado assunto. Justamente porque a questão externa, fora do judiciário, não está clara. Talvez seja isso. Não, mas por exemplo, vai decidir sobre desmatamento, sobre, né, o fulano lá que botou fogo aí isso é bem óbvio, você sabe, que por fogo, por qualquer razão, é sempre uma coisa negativa, tudo bem. Mas os outros problemas são muito mais complexos, realmente, o juiz vai ter que... Mas aí o que ele faz? Ele normalmente chama os cientistas, os técnicos, né? Então venham dar um parecer técnico, tudo que se pede. Porque tem que é preciso de um parecer técnico. Mas ninguém pede um parecer filosófico, um parecer psicológico, o impacto sociológico, o impacto disso na comunidade, coisas que não são necessariamente técnicas. Né? Uma outra que eu acho que foi uma ética ou ética são técnicos. Quando está discutindo, a discussão é uma questão crítica. Enquanto que técnico pode ou não pode, quando ele não estava de ouvir. Eu acho que é uma coisa meio e a disposição para entrar na discussão filosófica não está. Não estão claros. Nem tem tempo, né? Mas eu não juiz aquele bando de coisas para despachar, pegar entre as discussões filosóficas lá. Agora tem colega que foi lá, guardou nunca mais. E aí vai ser juiz. Vai ser promotor de justiça. Sabe? É bem complicado isso, né? Acredito ter sido uma crise. Porque o trabalho do jurista é bem semelhante ao trabalho do lógico, né? Para ele decidir se um argumento é válido ou não é válido, ele vê as regras da lógica. Mas o conteúdo, a semântica, não é ele quem vai decidir. Se eu falo, né, todo X é Y, o lógico não tem obrigação de conhecer o conteúdo da sentença para decidir se ela é verdadeira ou falsa. E se esta for verdadeira e aquela for falsa, então a implica B, exemplo, é falso. O jurista tem que fazer a mesma coisa, quer dizer, para ele decidir condenar ou absolver, alguém tem que informar para ele, né, o fato em si, a coisa, né?
Agora, o fato não tem um aspecto apenas técnico, né? Tem aspectos sociais, é mais em lei, né? Imagina, aspectos psicológicos, os aspectos sociológicos, os aspectos econômicos, põe aspecto para um juiz poder julgar, né? Não é brincadeira, né? É uma função realmente bastante difícil. Mas você vê, nem por isso quer dizer que o direito não tem a sua metodologia própria, não tem a sua, né? Você constitui o saber do direito. Você sabe que o direito, apesar da interdisciplinaridade que tem na prática do direito. Mas tem um campo definido. É possível definir. O que eu não vejo é a possibilidade de definir o campo da bioética. Meu problema principal é esse. Eu não consigo, enquanto epistemólogo, eu não consigo ver como se vai definir esse campo. Né? E enquanto isso não se define e ela está por aí proliferando, eu me assusto bastante, né? Na medida em que, como é uma coisa mediática, como inclusive da Ibope, né? Que proclamar bioetica, discutir essas questões, está na queixa da onda, vai para a televisão, faz a novela, vai para o jogo. Então, conclusão, tem que proliferar, claro, né? Agora, vai fazer o quê? Quer dizer, eu volto a dizer, eu responsabilizo realmente os filósofos da área de ética, responsabilizo totalmente. E é um problema internacional, não é um problema nacional. No mundo inteiro tem pouquíssimos filósofos trabalhando seriamente com essas questões. No mundo inteiro. Qual é o posicionamento do pessoal lá dos alunos da mestrado e doutorado? O que é? Eles concordam comigo que os filósofos têm que tocar e tentar... Todo mundo acha. O problema é querer trabalhar com isso. Lá na Fiocruz você tem muito mais, inclusive, repercussão. Porque se você for no departamento de filosofia mesmo, vai ao FRJ, ninguém está querendo saber disso aí, trabalhar lá. Não tem nada, eu não posso saber, nem sei o que eu vou fazer sobre isso. Não quero nem saber, entende? Quer dizer, não quer sujar a mão realmente com a prática, né? Esse é um grande problema. Agora o pessoal na Fiocruz não tem um público de filósofos. Né? O pessoal é mais... Quem estava junto lá com o É. Na realidade foram os teólogos e os juristas que conseguiram correr logo atrás dessa história. Né? Mas depois ela decisão independente da teologia. Agora, na teologia, qual é o papel da teologia da lateral? O papel da lateral. E realmente, como você diz, aí é difícil mesmo, porque teologia é um saber fechado mesmo, né? Quer dizer, tem determinados dogmas contra os quais não pode ir. Não há como você conseguir que um teólogo possa dizer que aborto seja permitido, gente. Não tem como, não há argumento. De fato, é a contradição do próprio princípio teológico, né? Do respeito à vida, essas coisas todas, né? Aí agora, a medicina decidiu, até 3 meses pode. Por quê? Porque a vida só começa, a vida humana, né? Só começa com formação da capacidade cerebral, então até 3 meses não tem, pode fazer aborto. Por quê? A teologia moral não parte de Deus. A teologia moral católica ela tem que ser natural. Sim, mas vai poder aceitar o aborto, por exemplo? Sim, mas aí vem. Então, não está com. E aí vem outra coisa. A questão do aborto não está escrito em dogma. A moral não se é católica, não é fundamental. É uma questão importante que significa natureza. Sim, mas a noção de natureza é definida em função dos preceitos religiosos. Não. Como não? De parte de uma visão de natureza ultrapassada. Nossa religiões, o religionismo, Por exemplo, haveria meio de se justificar dentro de uma teologia a prática do aborto? Por exemplo, a Com que Igreja argumento? Católica aceita o aborto direto. Sim. E Santo Tomás, na Idade Média, dizia que a animação da alma ela é posterior, ela leva no seu homem, uma mulher 4 meses, para ter animação. Então, até 4 meses, Santo Tomás defendeu que o aborto não é. Pode ser um pecado de a procriação, mas não é aborto. 40 dias e essa coisa na fecundação subjunta no século XIX. Então, eu acho que existe muita ignorância sobre a questão da igreja. A igreja, as morais não são fechadas de novo, porque se pensa que a moral católica é o Papa toma. Ora, eu diria, a moral católica ela tem 3 pontos. Uma tese que os teólogos discutem, eles não são simbólicos também fazem filosofia, também discutem, também criticam, e não são instituição.
que é isso? Então, eu acho que a função católica está muito inclusive por essas três coisas. Então, e eu também sou teólogo, então, os documentos estão fechados. Quer dizer, tem teólogo fechado, tem teólogo fechado também. Mas eu acho que vai encontrar, por exemplo, essa feminista que eu falei, negra, com negro, faz com Oliveira, com quem me sinto melhor, tem teólogo. Aberto. Então, não é que eu acho que a teologia não é bem isso também. Ela tem uma teologia de visitar, mas não é que é assim, que dá a ideia de que o teólogo é um tapado assim, que não reflete, ele só repete dogmas. Não é isso. Mas não digo que seja tapado, se ele aceita esses dogmas, eles funcionam como pressupostos para a sua visão de mundo, até aí não é questão de ser tapado, é questão de tirar a palavra dogma e falar pressupostos, digamos assim. Tem toda uma discussão sobre a história do dogma. O dogma não é uma coisa que ela tem desenvolvendo a representação dele, tudo isso. Tem todo um estudo disso aí também. A Alemanha tem um grupo muito forte, dogma. Mostra como isso foi interpretado historicamente. Desde lá, o estudo lá do início. Eu tinha mencionado aqui, eu já foi ligado pela igreja histórica, na declaração dos jovens, da Concepção, a animação desse. Mas isso está mostrando que foi muito recente. Não é que entendeu? Bom, mas qualquer... Nós agradecemos a professora Vera Vidal, né? E temos uma boa notícia que a professora, com algum tempo, alcançar um artigo que nós vamos publicar no caderno da Galileia nessa palestra, né? Depois que a gente acordou ontem. Então, agradecemos, né, o PPG de Produzir, o Instituto Humanitas, o curso que todas as empresas que se apresentam, né, essa disponibilidade e essas duas aulas que nos deu ontem e hoje. Muito obrigada mais uma vez, obrigado a todos vocês. Bom, obrigada, agradeço também a oportunidade, né, e que surjam alguns frutos mais de pessoas interessadas nessas questões. Né? Tem professor que eu tenho aula agora. Então, Tchau. Um prazer.